Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá? A gente mais um dia aqui nessa realidade, tá, pessoal? Pra gente continuar caminhando, né? Espiritualmente. Como é que a gente caminha espiritualmente, pessoal? Lembra do que eu falei ontem? Então, é quando a gente começa a expandir a consciência. Então, a gente está caminhando espiritualmente, porque a gente já está caminhando aqui nessa realidade, tá, pessoal? E, e a nossa consciência, tá, pessoal, está aqui nessa realidade e a gente passamos por diversas situações aqui, vai fazendo com que a gente vá, como é que se diz, se movimentando, movimentando as energias. Espero que você movimente a energia para frequências elevadas, tá? Porque aqui também tem energias de baixa vibração, tá, pessoal? Aí você tem que escolher. A nosso livre-arbítrio só vai até aí, tá, pessoal? A gente não vai mais além do que isso, do que é apresentado para gente e a gente toma a decisão, tá? Não tem o que fazer. Você vai ter que escolher. Foi o vídeo da influência, né? A influência energética. Eu falei, não tem como dizer, não vou ser influenciar. Não tem, pessoal. A gente já está influenciado. A gente já está numa realidade de influências, tá? Agora você tem que escolher se qual é a influência que você quer receber. A influência do bem elevada ou receber influência, energias negativas. É uma escolha sua, tá? E ninguém pode se intrometer na sua escolha, tá? Até o próprio Deus respeita a sua escolha. Agora, Deus quer que você escolha o bem, tá, pessoal? Entre naquele propósito que você veio fazer aqui, tá, pessoal? Sua missão de vida, propósito de vida, né? Essa energia que está na sua alma, o qual vai trazer gozo, satisfação para a sua alma. Entende? É complexo entender isso, mas é fácil. Então, quando você está fazendo uma coisa aqui nessa realidade que está trazendo gozo à sua alma, é porque você está no seu propósito de vida. Entende, pessoal? Você tem que estar percebendo isso. O que é que está me fazendo feliz? O que é que está me fazendo eu crescer espiritualmente? O que é que está me fazendo eu ser uma boa pessoa para as outras pessoas? Entende? Você tem que avaliar tudo isso, tá, pessoal? E tem que perceber, tem que estar desperto. Então, por isso que eu estou aqui dando. Teve uma pessoa do meu canal, você está dando umas tapas na cara para acordar, né? É isso que eu estou fazendo, tá? Porque eu sou um espelho para você e você é um espelho para mim. Então, é uma troca, então, para a gente ir acordando, para, como é que se diz? A gente dá o melhor da nossa vida aqui nessa realidade, tá, pessoal? É para isso, a gente está aqui para servir o outro, tá, pessoal? Não adianta entrar nesse frequência egoísta, porque essa frequência egoísta é do maligno, tá? A gente tá aqui sempre para amar o outro, ajudar o outro, né? Dividir com o outro. A gente tá aqui para compartilhar com o outro. E quem é espiritual precisa entender isso, tá, pessoal? Porque tem uns aí que é difícil, tá? Porque entrou no pensamento do. Como é que se diz? Desse capitalismo, né? Que leva sempre você à individualidade, a como é que se diz? A essa. Como é? Tudo é meu, tudo é nesse egoísmo, né, pessoal? Então,
a própria matriz aqui está influenciando a gente a esse egoísmo. E é difícil, tá? Quando as pessoas se tornam espiritual, ela leva um tempo para compreender essa função, tá? Principalmente do reino de Deus. Ela começa a entender essas coisas, começa a tem que trabalhar isso, tá? Consciencialmente. É o que a gente está trabalhando aqui, tá, pessoal? Tentando um ajudar o outro naquilo que a gente tem de melhor, tá? Por isso que eu falo sempre aqui nos meus vídeos. Se eu não puder ajudar, também eu não vou atrapalhar vocês, tá, pessoal? Se meu vídeo está ajudando, graças a Deus. Se não está ajudando, procure outra pessoa para lhe ajudar. E, e vamos continuar a nossa caminhada aqui nessa realidade, tá, pessoal? É assim o meu pensamento, tá? E eu espero que esse pensamento, essas coisas que eu trago aqui, ajude vocês, tá? Eu tenho visto aí que tem ajudado bastante pessoas. Eu entrei agora no meu canal, tá? Nossa, obrigado, tá, pessoal? Vocês que se inscreveram, eu vi muitas pessoas novas. Obrigado, tá? Eu não conheço vocês pessoalmente, tá? Mas a espiritualidade conhece vocês, tá? E se vocês ouviram o meu vídeo e se inscreveram aqui, né? Deram like, comentaram aí, tá? É porque Deus conhece você, a espiritualidade, tá? Então, a mensagem que eu trouxe ajudou você e você viu que isso é uma ajuda para a sua vida. Então, você se inscreveu, aí comentou, aí deu like, né? Então, é assim que começa, tá, pessoal? A gente começar a interagir, a gente que é espiritual. Vocês não sabem agora, tá, pessoal? Porque isso não está na sua consciência agora. A gente é irmão espiritual, a gente veio da mesma mônada, veio da mesma frequência, tá? Eu conheço vocês, mas agora nessa realidade eu não conheço vocês. Mas a gente já se conhece no mundo espiritual, tá, pessoal? E a gente veio se encontrar aqui para um ajudar o outro na caminhada. Então, se você encontrou meu vídeo, quer dizer que você, a gente já se conhece. Você foi guiado por essa intuição até meu vídeo. Para que a gente comece a ter um relacionamento espiritual. Então, vocês são meus irmãos espiritual, tá? Seja bem-vindo, tá? Meus irmãos espirituais aí. Espero que eu ajude vocês na caminhada, tá, pessoal? Também me ajude, tá, pessoal? Se puderes, tá? Me ajude para a gente caminhar junto nessa realidade aqui. Que você tá vendo que não tá fácil, né, pessoal? A realidade aqui é uma realidade bem complexa. Então a gente precisa de conhecimento, informação, a gente precisa de, sabe, para nos manter aqui, né, o corpo, precisa de muita coisa, tá, pessoal? Mas o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, ele está nos ajudando, suprindo toda a nossa necessidade, tá, pessoal? É isso que eu creio, tá? Por isso que Cristo disse: buscar primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, vai ser acrescentada, como é que se diz? Na nossa vida, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês que se inscreveram, obrigado, tá, pessoal? Obrigado por você, né, confiar na mensagem que eu estou falando, tá? Então, vamos lá para o nosso estudo, pessoal. Vamos lá. Esse estudo aqui tá dando para meta. A gente já vai para a décima parte, né, pessoal? Desse tema aqui, tema muito, como é que se diz? Esse tema não vai acabar, porque
é um tema que abrange tudo. A gente precisa ficar entendendo, tá, pessoal? Aí ele fala, né, o que é a distração espiritual. Então é esse o tema que a gente tá falando, tá, pessoal? E por que não podemos perder o foco em Deus? Então, a distração que a Matrix aqui, a gente é para a gente perder o foco em Deus. E a gente não pode perder esse foco em Deus, tá, pessoal? A gente tem que continuar, a gente, como é que se diz? Sempre no foco em Deus. Mas o que é que a gente viu aí na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona parte aí, pessoal? Nossa, você já sabe o que é essa distração espiritual, né, pessoal? Mas vamos recapitular aqui. Ele diz que a distração espiritual é qualquer coisa que desvia a sua atenção do foco das coisas de Deus e da sua espiritualidade, nos afastando do nosso propósito de vida e da conexão com o Criador. Como o uso excessivo de tecnologia, preocupações do dia a dia, influência mundana ou falta de vigilância, resultando em um coração dividido e sonolento espiritual. O que foi? O que foi? Cadê sua mãe? Ó, meu neto tá aqui, pessoal. Chegou aqui, tá? Ele chegou aqui. Lá vem a sua mãe, venha. Venha. Tô gravando agora, tá? Olha lá, vai lá ver a menina lá, ó. Vai pra rua. Vai lá ver. Meu neto, meu Deus, chegou aí. Então, a falta de vigilância resultando em um coração dividido, sonolento e espiritual, impedindo o crescimento da consciência e a vivência das bênçãos divinas. Então, é isso, tá, pessoal? A distração é qualquer coisa que você está iludido, que está fazendo com que você não foque nas coisas de Deus, tá? Nas frequências e não trabalhe a sua espiritualidade. É isso que acontece, pessoal. Ele diz que muitas coisas dessa é a tecnologia, né? O uso excessivo, a preocupação do dia a dia. Então, o que é que a gente vai comer? O que é que a gente vai ter aqui? Então, influências mundanas. Então, influências mundanas que vai resultar. Então, a falta de a gente estar vigilante, então, vai fazer com que a gente caia, tenha nesse coração dividido, que é o quê? A falta de fé, a dúvida, né? É coração dividido. E aí a gente entra num estado da nossa consciência, um estado de sonolência espiritual. E vai impedir o quê? O nosso crescimento da consciência e a vivência das bênçãos divinas. Então é isso que vai acontecer. Tá, pessoal? É isso que o inimigo quer. Que você não cresça, você fica aí, perdido, como criança. O que é que eu vim fazer aqui, irmão Samuel? Ai, meu Deus, eu estou perdido aqui nesse mundo. É isso que ele quer. Então, faz você perder o foco em Deus. Então, por isso que a gente não pode. Eu sei que existe muitas coisas que acontecem, tá, pessoal? Aqui, mas a gente tem que ter o alvo. O nosso alvo é Cristo. É a frequência mais evoluída. É a gente estar na frequência do bem, tá? É sempre aconteça o que acontecer aqui nessa realidade. E olha que está acontecendo muitas coisas, muitas coisas aqui, tá, pessoal? Mas o que é que sua consciência tem que ter isso? Então,
Isso é ter uma visão holística, uma visão espiritual além dessa realidade. Porque se você fica pautando só nessa realidade, você se perde, tá, pessoal? Então, a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, né? E agora a gente vai para a 10ª parte. Aonde a gente parou aqui, né, pessoal? A 10ª parte aqui, a gente parou aqui, que a gente está falando. Será que a Bíblia fala dessa distração espiritual? Então, a gente já colocou aí vários versículos, tá? Mas a gente agora vai terminar aqui esses versículos. E eu creio que a gente termine o nosso estudo de distração. Mas, pessoal, tá, esse estudo termina aqui, mas a gente vai sempre continuar falando sobre isso. Não tem como não falar, tá? Principalmente agora em 2026 que a gente tá, né? Vai acontecer várias coisas que podem distrair a nossa consciência. Então, 10ª parte, pessoal, vamos lá? Ele fala, 2 Pedro 2,20. Vamos ler. Porquanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Então, pessoal, a gente quando despertou a consciência, recebeu o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o despertar da consciência, tá? A gente não pode deixar ser envolvido nas coisas da corrupção do mundo, tá? Porque o nosso estado vai se tornar pior do que o primeiro. Como é que se diz? A pessoa desviou do propósito de vida dele, do despertar da consciência dele. Então, isso tem acontecido com algumas pessoas. Ele tem se perdido no caminho da espiritualidade dele. Então, o estado dessa pessoa, a consciência, está pior do que a primeira vez. Porque os espíritos ele vai trabalhar para que você não volte mais para frequências que você estava. Vai ser um engano muito grande que vai acontecer, tá? E isso tem acontecido com os líderes religiosos, tá, pessoal? E as pessoas que seguem ele também tem acontecido isso. Porque um camarada desse, ele já vai, ele sabe a Bíblia, então ele vai usar para justificar o erro que ele está. É um perigo muito grande. Então, você caiu numa distração, numa armadilha do inimigo, isso é o pior. Então, você escapou da corrupção do mundo pelo conhecimento, foram outra vez envolvido nela, então você se envolveu, deixou dinheiro, né? Olha, os líderes se envolveram no mundo agora material através de dinheiro, pessoal. Começaram ao dinheiro, tá? Envolvido. Então, eles se afastaram da espiritualidade dele. E ainda o pior de tudo é que eles vão usar até a Bíblia para convencer a consciência dele e convencer a consciência do outro, para dizendo que aquilo que é a verdade, aquilo que é o evangelho. Olha aí, por isso que está essa confusão. Então, isso acontecendo com muitas pessoas. Eu estou falando assim do meio evangélico aí, mas no meio católico, espírita, tá? Tem muita gente que até estava na espiritualidade, começou bem, mas por muitas coisas que envolveu ele, né? É aquele que a gente leu ontem, que caiu no espinho, né?
A palavra caiu no espinho, ele até começou a trabalhar espiritual, mas depois as coisas do mundo sufocaram ele. Então, se você for envolvido, né, pelas coisas do mundo, tornou-se o último estado. Então, estado, quando fala estado da consciência, o estado pior do que o primeiro. Então, você vai ficar pior, porque os espíritos vão começar a enganar, pessoal. A maioria dos líderes aí estão enganados, tá, pessoal? Meu Samuel, o que é isso? Eu sinto muito falar isso aqui, pessoal, mas é uma verdade que a gente tem que encarar. Você quer encarar a verdade de frente ou então? Aí o que mais, pessoal? Primeira Pedro 5:8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, é por isso que a gente tem que ser sóbrio. O que é ser sóbrio, pessoal? É você estar atento, desperto a tudo, vigiando, né? Então, a nossa consciência tem que estar. Então, se você, o cidadão está me falando, existe pecado em beber, irmão Samuel, eu digo, tudo que vai tirar a nossa consciência de estar aqui, pessoal, né? O diabo pode aproveitar disso aí, do seu, que você não está, então ele vai pegar no seu calcanhar de Aquiles, né? Ele vai pegar pelo seu calcanhar de Aquiles, porque o diabo, você diz, anda ao derredor. Então, ele está ao derredor daqueles que são espirituais, porque ele não pode mais tocar. Mas se você começa a entrar na frequência, tá? Você não está vigiando, você não tá. Você começa a entrar na frequência mais baixa, aonde os espíritos agem, os espíritos de baixa vibração. Então, você está dando legalidade para que esses espíritos possam ter o controle da sua vida. Mas Deus não vai proteger a gente, irmão Samuel? A gente não é de Deus? Sim, Deus vai proteger quando você obedece e entra na frequência. Mas se você não quer obedecer, você quer fazer aquilo, a espiritualidade, né, os mentores, os anjos, ele não vai, como é que se diz, impedir você de você querer fazer aquilo, porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Entende, pessoal? Então, por isso que aqui minhas mensagens é para quê? Para você tomar o quê? Tomar um comprimido? Tomar a pílula vermelha ou azul? Então, para você tomar... Você quer a pílula azul ou vermelha? Então, para você tomar consciência. Aqui é isso, pessoal, tá? Aqui eu estou trazendo a informação, né? Principalmente coisas que é correta, que está com a verdade, para que você sinta isso no coração, perceba e tome a sua decisão. Se você não quiser, tá, pessoal? Você diz, eu não quero isso aí, não, irmão. Tá tudo certo. É a sua decisão. Vai ter uma consequência? Vai ter uma consequência. Agora, se você vem, quer, obedece, você entra na frequência, então você também vai receber uma recompensa dessa sua decisão, dessa sua atitude. Entende, pessoal? Aqui não é religião que eu vou ficar olhando você, dizendo que você está errado, o que está certo. Não. É a sua consciência, tá? Eu trago as informações, aqui eu só estou passando a informação. E você toma a sua decisão, entende? Então, ele fala, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, é isso, ele quer tragar alguém aí, tá? Alguma alma aí que tá perdida. Aí o que mais? Salmo 101, verso 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos,
aborreço as ações daquele que se desvia. Nada se me pegará. Nada se me pegará. Então, o que é que Deus está falando aqui? O salmista, né? Está trazendo uma mensagem. Diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Né? Por quê? Porque aborreço as ações daquele que se desvia. Então, as ações daquele que se desvia, não coloque coisas más diante dos olhos. Tem tantas coisas más, tá, pessoal? Por isso que eu parei de assistir muitas coisas na TV, né? Aqui na internet, tá? Para que essas coisas podem fazer a gente desviar. E Deus aborrece. E você não vai se pegar a Deus, você não vai se conectar ao Criador. Porque Deus, essas frequências, essas coisas más, Deus aborrece. Ele fala: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, diante dos olhos de Deus, né? Aborreço essas ações daquele que se desvia. Está colocando coisas más, pensamentos, né? Atitudes. Então, não pode, pessoal, tá? Então, por isso que você tem que selecionar agora o que você ouve, o que você vê na TV, na internet, tá? Então, tem muitas coisas, tá? Às vezes até pornografia, coisas, né? Essas coisas muito pesadas aí, tá? Não pode assistir. Por isso que passa aqui na televisão aberta aí, de negócio de crime, tá, pessoal? Onde tem crime, matando, sangue. Não ponha isso na sua mente, nos seus olhos, pessoal. Isso não é bom, leva você para uma frequência muito baixa. Tá? Aqui na internet, as mulheres nuas aqui. Não tem, não tem como escapar. Aqui, na hora que eu abro a vez aqui para eu ver o vídeo, aí parece propaganda de uma mulher já dançando e tudo. É difícil, pessoal. Então, essas coisas que a gente precisa vigiar, tá atento, porque pode desviar, ser uma distração para a gente, desviar a gente da nossa espiritualidade. E o que é que acontece? Você desviando da espiritualidade, você vai entrando na frequência que o inimigo quer, frequência mais baixa. E você não vai se apegar ao Deus, tá? O Criador, Deus. Ó, meu neto aqui, ó. Vai lá dar a sua mãe. Ela vai lhe dar suco. Vá. Meu Deus. Então, é isso, tá, pessoal? Não pode, tá? Colocar coisas má diante dos outros. O que mais? 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação dará também o escape a quem possa suportar. Então, é isso, tá? A tentação, a gente vem da nossa humanidade, do nosso homem inferior, do ego. Então, o inimigo, ele tenta esse homem. Para que o homem espiritual que você tem, a sua alma divina, não apareça. É por isso que ele tenta o homem do ego, o homem do desejo, o homem carnal, que a gente somos. Vocês sabem isso, né, pessoal? Vocês aprenderam a assistir o meu vídeo que eu falei sobre o eu inferior e o eu superior? A gente tem essas duas partes, então, que a maioria dos religiosos conhece como a parte, né, do homem, da carne carnal, e a parte divina que existe no homem. A parte divina é essa centelha divina, essa parte que a gente tem na gente, que é a nossa alma espiritual. Então, o que é que o diabo tenta?
ele tenta esse homem do desejo. Porque ele sabe que esse homem do desejo... Então, se você cede à tentação, perde o controle esse homem do desejo começa a dirigir a sua vida, você vai entrar em um loop muito grande, numa frequência baixa. E é por isso que ele dá a distração. É por isso da distração aqui. Para a gente distrair, para a gente ser tentado. Então, Deus diz que não veio senão humana. Então, humana do homem do desejo. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então, não vai deixar que tente além do que você pode. Ante a tentação, dará também o escape, para que possa suportar. Então, quais são esses escapes que Deus dá para a gente sair desse homem do desejo, desse homem do ego? A espiritualidade. O trabalho de aproximação do Criador, a espiritualidade, para a gente conseguir dominar esse homem do ego, esse homem do desejo. É o escape de Deus, tá? Por isso que a gente não pode parar de trabalhar a nossa espiritualidade. Mesmo, tá, pessoal? Que a gente às vezes tenha erro, tenha a nossa fraqueza, mas a gente sempre continua. Porque esse é o nosso escape. Tá? Aí, o que mais, pessoal? Romanos 13, versículo 14. Mas revertível do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne, a sua concupiscência. Então, olha o que Paulo fala aqui, pessoal. Como é que, vamos pensar aqui o que é que Paulo está querendo falar. Mas revertível do nosso Senhor Jesus Cristo. Peraí, revertido do nosso Senhor? Como é que a gente, Jesus Cristo, revertir, você entende que é uma frequência? Então, a frequência de Cristo, então a gente tem que se revertir disso. É aí que Cristo está na gente, tá? Cristo está na gente e a gente começa a transmitir essa frequência de Cristo para as outras pessoas. Por isso que ele está mandando revertir. Revertir é uma coisa que a gente se encobre, né? É um revertimento, né? Você já viu aqueles revertimentos? Então, porque quando a gente está em Cristo, nesse evento, a gente tem proteção. A gente começa a trabalhar. Então, quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente está buscando frequências evoluindo. Então, a frequência de Cristo. É assim, pessoal. Por isso que Paulo está falando, mas revertível do Senhor Jesus Cristo. E não tenhas cuidado da carne. Então, não dê vazão muitas coisas do homem do ego e a sua concupiscência. Então, porque você tem que ter o domínio sobre o homem do ego. Se o ego está dominando você, pessoal, né? Em qualquer situação aqui nessa realidade, tá? Cada um tem a sua dificuldade, a sua fraqueza aqui nessa realidade. Aonde o homem do desejo, o homem do domina. Então, veja aonde é que você precisa melhorar. Então, qual é o escape, qual é o que a gente tem que se revertir de Cristo? Então, é o quê? Começar a buscar frequências elevadas, começar a buscar... É assim que a gente se reverte de Cristo. Não é que o pastor vai dizer, Cristo está aqui, vem aqui, você vai se revertir de Cristo. Não é assim, tá, pessoal? Eu tenho que falar isso porque as pessoas não entendem, tá, pessoal? Você vê que o apóstolo Paulo está usando palavras, revertir, então, porque são energia, pessoal. Ele está falando de energia aqui, tá? Aí o que mais, pessoal? Colossenses 2, versículo 8. Tende o cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens,
segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, não segundo a frequência de Cristo. Então, você tem que se revertir, tá? Você tem que ter cuidado para que, através da filosofia, da palavra, muitas pessoas prendem a outra aí, né? E isso está acontecendo aí nas matrizes religiosas. Olha quantas pessoas presas aí a dogma, a religião aí, pessoal. A gente aqui é livre. E pior que eles reclamam da gente, tá? Ah, vocês são desengrejados. Tá? Então, o que é que esses líderes religiosos, ele usa essas filosofias vã sutileza segundo a tradição humana. Olha agora, pessoal, esses grupos aí religiosos que se diz o evangelho, que está pregando o evangelho, olha quanta tradição humana tem nesses grupos aí. Tá? Tem pessoas aqui, tá? Que ela era desses grupos religiosos, que ela viu que, nossa, que tradição humana que eu estava seguindo e nem estava percebendo. É por causa disso. Porque o camarada usa a linguagem dele, a filosofia, a sutileza, né? Mas coloca as tradições. Então, segundo o rudimento do mundo, né? Segundo uma frequência, não há segundo a frequência de Cristo, aquilo que Cristo quer verdadeiramente. Por quê? Ele também não quer a frequência de Cristo, ele quer a frequência do mundo. Então, olha agora aí, pessoal. Pode olhar aí, qualquer grupo aí, tá? Você pode avaliar qualquer grupo. Olha aí quantas foram introduzidas tradições humanas, né? E ele dizendo que esse que é o evangelho de Jesus Cristo. Olha aí, vários. Cada um é diferente, tá? Quando você vai para... Eu mesmo que eu tocava, era música, eu ia em diferentes grupos de igreja, principalmente evangélica, né? Cada um tinha um pensamento lá humano, cada um tinha... Ninguém tinha o que realmente a frequência de Cristo, o que Cristo quer que a gente fazer. Cada um tinha a sua maneira lá, cada um. Então, cada grupo... Então, olha aí as confusões. É isso. Por quê? Não está olhando segundo a Cristo, segundo a frequência de Cristo. Então, o que eu quero passar aqui é a frequência de Cristo, tá? A verdade, a frequência de Cristo para a sua vida. Entende, pessoal? É isso que eu quero passar para vocês, tá? Agora, é isso. Como é que se diz? Eu estou trabalhando aqui, tirando as nuvens negras da mente, né? Que foi colocado na maioria de vocês. E isso acontece, tá? Então vamos lá. Vamos lá que a gente vai terminar aí hoje esse tema. Aí ele fala, 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, é o que o apóstolo Paulo quer, que você se revista da frequência de Cristo para dominar todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas aqui, a frequência baixa, a frequência evoluída, tá aí. Mas a gente tem que procurar agora aquilo que é lícito, convém para a minha espiritualidade, aquilo que convém eu como um homem espiritual fazer aqui. Entende? Então, eu tenho que procurar essas frequências. Então, é o que a gente, né? A gente procura ambiente, pessoas que possam nos ajudar a evoluir espiritualmente. Então, a gente procura as coisas para a gente fazer aqui o nosso propósito, as nossas coisas, que tem uma frequência que vai fazer o bem, tanto a gente quanto as outras pessoas, tá? Então, a gente pode procurar ter um relacionamento com a pessoa, mas na frequência da espiritualidade. Então, por quê? Ele fala que
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas essas coisas convém eu fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, porque você tem que ser livre. Porque senão se você deixa alguma coisa estar dominando você, você é escravo ainda, você não é livre. É por isso que aqui é o lugar dos livres, tá? É lugar de pessoas com consciência, não é pessoas sem consciência aqui. O que é que eu faço, irmão Samuel? Não, você quando o Espírito, você se converter verdadeiramente, você nascer de novo, você despertar a consciência, o Espírito vai começar a guiar você. Tem pessoas aqui, tá, pessoal, que eu nem preciso falar mais, ela já sabe as coisas, porque o próprio Espírito começa a guiar ela. Entende? Porque o seu guia é o Espírito. Cristo é o seu pastor, não sou eu não, tá? Porque eu tô sendo guiado por ele, tenho também minhas dificuldades, minhas fraquezas também, tá? Que eu tô trabalhando. Entende, pessoal? Estamos no mesmo barco. Por isso que a gente está aqui para um ajudando o outro irmão nas dificuldades que ele se encontra. Tá? E graças a Deus, tá? Através aqui do meu vídeo, tem ajudado alguns irmãos nas dificuldades. Ele já enfrenta a dificuldade dele com outra visão, tá? Então, é para isso que a gente está aqui, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Lucas 12, versículo 15. E disse-lhe, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, o homem de Deus, né, pessoal? Tomar um chá aqui, porque eu nem tomei o meu chá, tá? Quando eu comecei, já comecei quente. Então, o que é que Cristo fala aqui em Lucas 12, 15? Ele estava aconselhando os discípulos, né, pessoal? As pessoas que estavam ali diante dele. O que é que ele fala que hoje serve para a gente aqui, a nossa consciência? O que é que Cristo estava falando? Disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Então, é proibido a gente ter dinheiro, pessoal, ter as coisas? Não, pessoal, a gente precisa, porque a gente precisa das coisas. Eu preciso de dinheiro. É que eu falo aqui os pessoal, eu preciso também. Eu tenho a minha dificuldade. Eu quero aqui fazer um trabalho aqui, o canal, ter recurso para fazer um trabalho aqui para a gente melhor. Mas isso eu preciso da energia dessa realidade. Qual é a energia dessa realidade? Dinheiro. Mas eu tenho consciência que eu não vou enganar vocês. Entende, pessoal? Eu não vou enganar vocês para tirar dinheiro de vocês. É o que a maioria dos líderes que tem aí, de vários grupos, entraram nessa frequência. E aí a frequência é onde o inimigo está trabalhando. É por isso que hoje tem essa perturbação no meio aí religioso, o qual vocês foram perturbados e saíram de lá e vieram aqui para o meu vídeo, o ensinamento. Além de não passar informação para você verdadeira, um ensinamento lá, tá? Ainda tira a sua energia, o seu dinheiro. Tem muitas pessoas, pessoal. Tem até pessoas aqui ainda que eles vão para o grupo lá e dão o dinheiro lá. Mas ele disse, irmão Samuel, não precisa de dinheiro, não. Ele só precisa da frequência de Deus aí, pronto. Eu não tenho um corpo, não, tá, pessoal? Que esse corpo aqui não precisa alimentar, não precisa de nada, tá? Essas pessoas pensam assim. Tá? Mas tá tudo certo, tá, pessoal? Mas o que é que eu não vou fazer? Enganar você. Eu não vou entrar nessa frequência da avareza. Então, todas as coisas que Deus está me dando, eu suprindo aqui, eu continuando a minha jornada aqui, eu dou graças a Deus, tá?
eu tendo muito ou pouco, eu dou graças a Deus, vou fazer igual o apóstolo Paulo. Eu sei viver tanto com pouco e com muito, tá? Eu tenho que saber viver nessa situação, tá? Com pouco e com muito, tá? Então, é isso que a gente precisa entender, tá, pessoal? Então, porque ele diz que disse acautelava e guardava da avareza, então, de buscar coisa, porque a vida de qualquer, né, homem de Deus não consiste na abundância do que ele possui. Então, o homem de Deus não é conhecido porque ele tem riqueza. Mas olha o que os pastores passam para vocês. Eu tenho essa riqueza foi porque eu sou de Deus, você não é de Deus, você não é filho de Deus, então eu sou filho, é por isso que eu tenho a riqueza. É contrário o que Cristo está falando para os apóstolos. Olha aí, pessoal. Olha aí, e jogam tudo na sua cara aí, tá? Esses líderes aí jogam tudo na sua cara. E pior é que você mantém a riqueza desses líderes. É vocês que vão lá e dão. Porque também vocês querem ser ricos assim. Vocês querem ser ricos. Também, tá? Vocês querem a mesma coisa, tá? Foi tanto que a maioria deles, tá? Começaram a fazer cada um aí. Ah, não, vou abrir a minha, vou abrir a minha. Cada um agora aí abriu a sua. E vocês tudo mantendo essa riqueza dessas pessoas. Né? A energia, né? O dinheiro. Então, esse foi o erro que eles caíram, tá? Eles caíram da espiritualidade. Mas o homem de Deus, ele não consiste na abundância que ele possui. Por exemplo, eu não possuo nada. Mas aí, você me considera como homem de Deus? Um homem espiritual? Vocês me consideram, pessoal? Eu sou pobre. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro no banco. Tá? Mas, como é que se diz? E aí? Você me considera espiritual? A maioria aqui dos se inscreveram no meu canal, vocês me consideram como espiritual. Então, aí o que mais, pessoal? 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas no que se não vê. Porque a que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Então, você vê que Paulo, né, escreve aqui para o Coríntios, ele fala para os irmãos, não atente, irmão, para essas coisas que você está vendo. Por quê? Porque você é espiritual. Você é espiritual, você é das coisas eternas. Não é dessas coisas passageiras. Mas olha, pessoal, como as pessoas fazem vocês atentarem para essas coisas que você está vendo. Aí ele fala, não nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Então, as coisas que tudo que a gente está vendo nessa vai passar, é temporais. É pelo um período de tempo. Tá? Por isso que Deus criou até essa realidade, determinando os tempos e épocas. Porque então ele fez esse tempos e época, mas as coisas eternas, as coisas que a gente não está vendo, que Deus preparou para a gente, são eternas. É essa que a gente tem que se atentar. A gente que é espiritual. Quem não é espiritual, ele vai estar preso ao ego, ele vai atentar para as coisas que ele está vendo. É complicado, tá? Por isso que a Bíblia é para os espirituais, é para a consciência, não é para os carnais. Então, os carnais usam a Bíblia hoje, mas deturpa tudo, tá? Ah, o que mais? 1 Coríntios 15, 33. Não vos engane, a má conversações corrompe o bom costume. Então, se você está no meio de pessoas que têm má conversação,
vai distrair você espiritualmente, então vai corromper você. É uma distração, tá? E tem muita gente nessa distração espiritual. Principalmente os espirituais, tá, pessoal? Ouvindo essas conversas aí, amar conversações, então pode ser pela internet, pode ser um grupo, pode ser aonde você vai trabalhar, pode corromper você. Não tem como você. Então, afaste. Por isso que eu não estou mais com pessoas que eu sei que não vai edificar. Pode até querer me desviar, tá? Ele fala, não vos engane, a má conversação corrompe o bom costume que você aprendeu da espiritualidade, fazer o bem ao próximo, né? Ter uma moral, uma ética, né? Pode corromper esse bom costume seu. Quando vê, você já está pisando na lama. Então, temos que vigiar em relação a isso, tá, pessoal? O que mais? 2 Timóteo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se você foi chamado, tá? Despertou a consciência. Eu até vi falando um aí, né, espiritualista, é porque falta esse conhecimento. Entende, pessoal? A gente foi chamado, alistado para uma guerra espiritual, aonde a gente vai militar com as nossas milícias do bem, porque a gente vai vencer o mal com o bem. Entende? A gente entrou nessa guerra, você foi chamado para isso. Tá? Então eu vi esse espiritual falando que não, a gente não foi chamado para guerrear, a gente não está em guerra, a gente está em paz. A gente está em guerra, a gente foi alistado. Mas agora as nossas armas são espirituais, a gente milita contra forças espirituais, mas usando a frequência do bem para vencer esse mal que está aqui, essa frequência do mal. Entende? Então, se você foi chamado, né? Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Então, a gente não pode estar embaraçado aqui, preso a essas coisas dessa vida. Por quê? Vai acontecer como aquela que a palavra que caiu no espinho. As coisas desse mundo sufocam ela e ela não consegue dar o fruto espiritual, fruto do espírito, que é amor, gozo, ela não consegue. E tem muitos assim, tá? Cristão, não cristão, tá? Porque a palavra, ela ouve até a palavra, a mensagem, ela gosta das coisas espirituais, mas ela não consegue dar o fruto. Por quê? As coisas do mundo estão sufocando ela. Então, não deixe esses negócios dessa vida, porque a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, aquele que alistou você, chamou você, despertou a sua consciência, chamou você para você agora começar a militar uma frequência do bem. Então, vença o mal com o bem. É por isso que os apóstolos estão lá falando isso. Entende, pessoal? É assim que a gente... Mas está acontecendo uma guerra espiritual, que é o quê? O inimigo, a matrix que ele criou, ele não quer deixar o bem acontecer aqui nessa realidade. E o próprio Deus, ele quer que isso aconteça, né? Por isso que na oração do Pai Nosso está lá, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra. Então, ele quer que faça a vontade assim na terra como no céu. Então, como os anjos fazem a vontade de Deus no céu, Deus quer que a gente faça a vontade dele aqui na terra. Então, entra numa guerra, porque o inimigo aqui,
ele tomou posse, por isso que o mundo jaz do maligno. A mente toda está dominada. Então ele não quer que converta a pessoa para a pessoa fazer o bem. Por isso que aqueles que é espiritual, ele é atacado. Então aí começa a guerra. Começa você a orar, oh meu Deus, ajude aí meu pai, oh meu Deus, então ele não quer, então começa a guerra, então você lutando ali espiritualmente, então com forças espirituais aí do mal, então começa a nossa guerra aí, né? Aí a gente às vezes fica até fraco, mas depois volta de novo. É isso, é assim a batalha daqueles que é espiritual, tá? Então, não pode se embaraçar a fim de agradar. Então, a gente está aqui para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Então, quem foi que chamou você para a guerra? O nosso general é Cristo, né? Os evangélicos cantam. O nosso general é Cristo. Seguimos o teu passo. Nenhum inimigo nos resistirá. Tem aí a música aí, os evangélicos cantam. Então, ele chamou, Deus chamou a gente. E quem é que está guiando a gente por essa batalha espiritual, essa guerra? Nos alistou é o nosso general, que é Cristo. Ele está, então a gente tem que seguir o passo dele, para que nenhum inimigo nos resista. Então, o poder está na mão de Cristo. Então, ele diz, toda autoridade, todo poder foi me dado no céu e na terra. Então, você tem um general que tem todo o poder, tá? Tá certo, pessoal? Então, o que mais? 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. Vamos ler aqui, para a gente entender aqui o que é que Paulo está querendo passar, né? Para Timóteo. Ele fala, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muita concupiscência. Então tem a ver com a consciência. Vai cauterizar a consciência. Loucas e nociva, que submerge o homem na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, será que isso aconteceu agora aí, pessoal? Muitos se desviaram por causa do amor ao dinheiro. Vocês julguem. Vocês julguem. Entende agora, pessoal, porque mesmo eu precisando da energia do dinheiro, preciso de dinheiro aqui, eu não posso entrar nessa frequência que a maioria dos líderes religiosos entraram, desviaram da fé genuína, da fé verdadeira, da espiritualidade dele. Então ele não trabalha mais a espiritualidade dele, ele trabalha a ganância, ele trabalha para encher o ventre dele. E usando até as coisas, tá? As escrituras, tá? Usando essas coisas para obter essas coisas aí. Então, se desviaram totalmente do evangelho. Entende? Eu sinto muito, tá, pessoal? E Paulo estava falando isso para Timóteo lá em 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. Ele estava falando isso lá. Mas o que querem ser ricos, eu quero ser rico. Eu quero a mansão, eu quero dinheiro. Fazer igual o pregador aí. Eu vou atrás de dinheiro. Aconteça o que acontecer, eu vou atrás de dinheiro. Eu quero dinheiro. Teve um pregador aí, tá, pessoal? Falando isso aí. Eu quero dinheiro, custe o que custar, mas eu quero dinheiro. Então, é o que eles caíram. Então, já estão desviados totalmente da espiritualidade. E vocês também querem isso, tá? Quem está vibrando nessa frequência desses pastores, vão tudo lá. E chega lá,
na promessa de querer ficar rico, porque entrega lá o seu dinheiro para ele. Pronto. Tá? Ele vai usar a filosofia lá, vai usar, né? Usando até as escrituras e começa a você dar o dinheiro. Então, cai em tentação, essas pessoas que querem ficar, caem em laço, o laço do inimigo, né? E muita concupiscência. Então, a sua consciência cauteriza, loucas e nociva, que submerge o homem na perdição e ruína. Então, cai na perdição. Por quê? Ele fala por quê? Porque o amor ao dinheiro, né? A gente não pode colocar amor a dinheiro, a nada aqui, pessoal. O nosso amor tem que ser dado a Deus e ao próximo. Né? Por isso que diz lá o primeiro: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar, o amor, a frequência do amor é para a gente colocar amar Deus e ao próximo. Não é para colocar no dinheiro. Por isso que eu vi até uma espiritualista, né? Fazendo uma meditação, dizendo que vai trazer prosperidade para a vida, dizendo assim: diga, eu amo dinheiro, eu amo dinheiro. Não, tá errado. Olha o que Paulo fala aqui: o amor ao dinheiro é aí de toda espécie de mal. Então, você não pode colocar essa vibração do amor no dinheiro. Então, a pessoa está lá meditando aí: diga que você ama o dinheiro, eu amo dinheiro, para o dinheiro vir para você. Tem essas pessoas, tá? Até no meio espiritualista, do meio evangélico, no meio católico, no meio espírita, tá? Tem pessoas que estão fazendo isso, pessoal. Amar o dinheiro, a gente não pode amar o dinheiro. A gente usa o dinheiro. Que história é essa, pessoal? Nossa vibração do amor é para a gente ir a Deus e ao próximo. Não pode fazer isso, tá, pessoal? Tá fora da espiritualidade, tá? Tá fora. Não pode amar dinheiro, não pode amar dinheiro. A gente tem que amar o próximo e amar Deus. É isso a nossa vibração do amor, tá? Então, porque o amor dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Então, por isso que acontecem os males aí, né? E nessa cobiça, alguns se desviaram. Então, Paulo viu, né? Se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, estão se enchendo de preocupação, de dores dessa realidade. Desviou da espiritualidade. Então, por isso que eu estou cuidando disso, dessa frequência, tá, pessoal? Por isso você não vê aqui eu fazendo campanha, fazendo curso para vocês pagarem, tá? Para eu passar o conhecimento. Não estou fazendo coisa nenhuma, campanha. Ah, vamos fazer uma campanha, né? Tem gente que vai fazer uma campanha para eu comprar o computador, vamos fazer a campanha. Não, pessoal, tá? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Por isso que eu deixo aí meu contato, deixo aí meu Pix, deixo minhas coisas aí. Porque se vocês querem contribuir segundo o seu coração, é permitido pela espiritualidade. Eu não estou enganando ninguém, não estou enganando você. Mas eu estou aqui ensinando a vocês, estou aqui passando aquilo que eu recebi do Criador, aquilo que eu aprendi nessa realidade, né? Psicologia, psicanálise, tá? Eu estou passando isso para vocês, para que vocês melhorem. Então, vocês melhoraram, vocês foram abençoados, vocês se sentiram, né? Melhor através do meu vídeo. Ah, irmão Samuel, eu quero lhe ajudar aí. Então, tá aí. Meu Pix, minhas informações estão tudo aí embaixo, tá? E não é forçado, tá, pessoal? Não é negócio de igreja, se você não der, o inimigo vai pegar você, vai fazer algum mal com você. Não, ninguém vai fazer mal com você, você estando debaixo da frequência da espiritualidade, tá?
Ninguém vai fazer mal, tá, pessoal? Tá bom, pessoal? Então, acabou? Acabou, pessoal. Acabou, pessoal. Então, vamos agora terminar aqui. Eu quero agradecer a vocês, tá, pessoal? Por tudo aí. Vocês se inscreveram, vocês estão comentando, compartilhando. É assim, tá, pessoal? Agora, se vocês sentem, tá, pessoal? Quero contribuir aí o seu trabalho, quero contribuir. Tá aí, a informação tá aí, tá, pessoal? É aquilo que você sentiu, então é permitido. Por quê? Porque também eu estou aqui numa realidade onde tudo é movimentação dessa energia, do dinheiro. Foi igual uma pessoa falou, irmão Samuel, você fica falando isso aí dos pastores, mas você não quer, não precisa de dinheiro? Claro, eu preciso de dinheiro, mas eu não quero enganar ninguém. Não quero sair dessa frequência, tá? É isso que eu não quero. Mas dinheiro eu quero. Mas que aquilo que a espiritualidade tocar, fazer com que chegue até a mim essa energia, tá? Que é a energia do dinheiro. Então, o problema não é você ganhar o dinheiro, pessoal. É como você ganhou esse dinheiro. Como foi? Foi enganando alguém? Foi tirando de alguém? Esse é o problema. O problema não é você ter o dinheiro, tá? O problema, como foi que você conseguiu isso? Foi honestamente? Foi enganando alguém? Você roubou de alguém? Porque quando você começa a enganar, como os pastores fazem, está roubando você. Entende? Então, quero, mas não dessa forma, com a energia correta. Eu quero da forma correta, da energia correta, tá? Então, para aqueles que não entendem ainda o que eu estou fazendo, eu estou fazendo isso, tá? Tá certo, pessoal? Então, agradecer, acabou esse tema da distração espiritual. Amanhã, se Deus quiser, qualquer dia desse, eu venho trazer um novo tema aí para a gente começar a estudar, tá bom, pessoal? Obrigado vocês aí novos que se inscreveram no meu canal. Obrigado. Obrigado vocês que comentaram, vocês compartilharam o meu vídeo, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!